Limpeza intestinal. Segundo os especialistas, a maioria dos transtornos de saúde são as consequências de um intestino intoxicado, porque simplesmente a tradição de comer e beber comidas carregadas com conservantes químicos, farinha branca, açúcar, gorduras saturadas, frituras, produtos gordurosos derivados de leite, cigarros, bebidas alcoólicas e o ar que respiramos, causam um acúmulo de material fecal parado dentro do intestino. O intestino é um sistema de descarga, porém, com a negligência e o abuso se converte em uma lixeira. Quando está limpo e normal, estamos bem e felizes, mas se deixarmos ele parar, destilará venenos, fermentação e apodrecimento, envenenando o cérebro, sistema nervoso, o coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos e todo o corpo em geral. Imagine se você não escovasse os dentes por 6 meses. O que aconteceria com a sua boca? Imagine se você não tomasse banho por 6 meses, 10 anos ou 20 anos. O que aconteceria com o seu corpo? Isso é o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo e do seu sistema intestinal. Você sabia que a cada 10 pessoas, 8 têm parasita no seu intestino? Se você não acredita, leia o livro da autora Eloisa Gitelman. Você sabia que uma pessoa comum tem de 1 a 10 quilos de fezes e todo tipo de sujeira no seu intestino? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais rápido no intestino do que se for deixado fora da geladeira? Vivemos em uma era química. Você sabia que em nosso país, todos os dias, comemos mais de 2.000 aditivos nas comidas industrializadas? Como inseticidas, fertilizantes, conservantes e corantes artificiais. Organizações internacionais com atuação na área ambiental revelaram em 1990 que as indústrias do nosso país despejaram mais de 2 bilhões 498 milhões de litros de gases químicos. E em 1995 esse volume aumentou para 428 bilhões de litros de gases químicos. Você sabia que aproximadamente 40% da produção de antibióticos é utilizada na indústria da carne bovina? E que quando você come um pedaço de carne pode estar ingerindo antibióticos que podem prejudicar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas do seu corpo? Você sabia que o frango que você compra no supermercado traz hormônios que podem provocar problemas e desequilíbrio hormonal no seu corpo? Concluímos então que a morte começa no intestino, e não nos preocupamos em fazer uma limpeza intestinal. Com essa atitude, pouco a pouco, estamos cometendo suicídio. O acúmulo de fezes pode causar um estado de apodrecimento que pode resultar em muitas enfermidades como diabetes, inflamação do fígado, intestino preso, cansaço, sobrepeso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol, pulmões enfraquecidos, mau cheiro, olheiras, dores de cabeça, enxaquecas, câncer, psoríase e acne. No ano passado, mais de 150 mil pessoas morreram de câncer de intestino nos Estados Unidos. O Dr. John Christopher, cientista internacional e autor de vários livros de nutrição, afirma que a maioria das enfermidades são resultados de intoxicações que causam as deficiências no nosso corpo. Ouça agora o relato do estado de uma pessoa há 10 anos atrás. Eu estava em mau estado de saúde, como muitos de vocês podem se encontrar agora. Estava com queda de cabelos, tinha um abdômen grande e inchado, olheira, frieiras que me doíam os pés, não importava quantas vezes eu tomava banho. Estava com o fígado inflamado e me sentia fraco, e toda tarde me sentava em uma poltrona e dormia por 2 a 3 horas, sem ânimo para nada. Então, fiz o que muitos fazem, procurei meu médico, que imediatamente me internou para fazer uma bateria de exames. Depois de 3 dias fazendo exames de sangue, fezes e radiografias, os médicos informaram que havia encontrado um problema com meu intestino e que dentro de 6 semanas seria operado para fazer uma colostomia, ou seja, cortar de 30 a 40 centímetros do meu intestino. Decepcionado, fui para minha casa. Em uma tarde, depois de 2 dias, pensei até em me matar. Porém, graças a uma amiga que soube do meu problema,
me recomendou que fizesse uma limpeza intestinal. No primeiro momento eu não acreditei nela. Ela não era uma médica. No entanto, ela, percebendo a minha estupidez, insistiu que eu visitasse um médico naturalista. E ele, consciente do meu problema, receitou uma limpeza. Para mim, o suplemento Vitacar veio para resolver os problemas que eu estava sentindo de saúde, relacionado, né, à minha saúde. E eu só quero dizer assim, que no início, a princípio, eu comecei a usar o Vitacar pelo um problema que eu estava sentindo de estômago, né? Estava sentindo problema de refluxo, início de úlcera e tudo mais. Muito ruim mesmo. Estava assim, de um jeito que não podia tomar nem água, que eu passava mal com problema de refluxo. Daí foi que eu tive comecei a usar o suplemento, né? E eu já tinha problema também de uma alergia, problema também relacionado à tireoide. E assim, no refluxo, com o segundo vidro que eu estava tomando, né, do suplemento, eu já tive uma grande melhora, assim, 70% de melhora, né, com o uso do segundo vidro que eu estava usando. E foi melhorando a cada dia mais. Melhorei da alergia, o problema da alergia. E hoje eu digo que estou, né, 90% curada do problema de refluxo. E o problema alérgico também, 90% também. Porque eu estava com alergia, que a alergia que eu tinha era de contato, de alguns tipos de vestuário, algumas roupas que eu usava, que tinha muita malha, né? Às vezes a porcentagem é muito grande, porque tem tipo de tecido que tem um grande, né? Não sei que tipo de produto que eles usam, mas eu passava mal, ficava toda empolada, me coçava, né? E ficava toda empolada, enfim. Melhorei, assim, hoje eu digo que eu tô boa, graças a Deus. E por último, um outro testemunho que eu quero falar é problema de tireoide, que eu tinha 5 nódulos na tireoide. Como tem esses nódulos, eu tenho que fazer acompanhamento, né? De 6 em 6 meses, tá fazendo exame para ver como está a evolução desses nódulos. Se diminuiu, se aumentou, né? Então eu tenho que estar fazendo esse acompanhamento com o médico e fazendo exames, né? No ano de 2022, eu fiz 2 exames, 2 ultrassonografias. A última foi no mês de setembro, né? No mês de setembro, eu tinha um nódulo que estava quase 5 centímetros, medindo quase o tamanho de 5 centímetros. E esse ano, agora, recentemente, tem uns 15 dias, eu fiz uma outra sonografia para também fazer acompanhamento. Como eu faço sempre em uma clínica, o médico me perguntou, quando começou a fazer o exame, o médico me perguntou se eu estava usando alguma medicação. Se o médico tinha passado alguma medicação para mim tomar, né, para a tireoide. Eu falei que não. Ele falou assim, porque eu estou aqui estranhando, porque no último exame que foi feito na senhora, esse nódulo estava muito grande, inclusive estava inflamado, né? Falou a espessura, o tamanho. E hoje esse nódulo, que estou comparando ao outro exame anterior, porque ele sempre faz uma comparação, como fica no arquivo, né? Como a gente faz em uma clínica, já fica lá, né?